Estou aqui começando mais um programa muito especial para vocês. E vocês sabem, né? Aqui é sem enrolação. A gente já começa com um conteúdo incrível feito para vocês e por vocês. Começa agora o Papo Maravilha, oferecimento Águas Prata e Prata Mixer. Converso com a médica ginecologista doutora Lívia Trevisan. E o assunto é polêmico, sim. Vamos falar sobre sexo. Todas as vezes que nós abordamos esse assunto, as pessoas pensam: nossa, mas o que ela vai falar sobre? Gente, você já pensou que isso está diretamente relacionado à nossa saúde e que principalmente nós mulheres temos diversos tabus para desvendar? Por isso que agora o Papo Maravilha começa com a doutora Lívia. Papo Maravilha começando para vocês, lembrando, claro, esse quadro é um oferecimento Águas Prata e Prata Mixers. Hoje a gente conversa sobre um assunto polêmico, mas calma, nós estamos aqui para justamente tirar essa polêmica e mostrar para você que é sim, diretamente ligado à sua saúde, mulher. Dia do sexo. Como eu disse, uma palavra que causa polêmica só em ser pronunciada. Existem diversas interpretações e cada um leva para aquilo que acha mais conveniente. Por isso que hoje eu converso com a doutora Lívia Trevisan, médica ginecologista e obstetra, especialista em ultrassonografia, formada pela Faculdade de Medicina de Itajubá, professora universitária no curso de Medicina aqui da Unify, e hoje nós vamos conversar então sobre o Dia do Sexo, mas para prevenção da saúde da mulher. Doutora Lívia, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Um tema polêmico, mas nós vamos tirar essas polêmicas, né? Prazer, um prazer é meu estar aqui, Paty. Que ambiente gostoso, agradável. Obrigada! E eu, antes de começar, queria parabenizar você pela sua... sempre estar liderando aí essa parte de informação, de ter esse lado social, né? Precisa. Eu acho tão importante, e são poucas as pessoas que hoje fazem, né? A gente tem conhecimento, tem uma vida muito atribulada e a gente vai deixando passar essas informações. Então a gente tá aqui, obrigada pelo convite, a gente tá aqui nesse momento, é um dia bem especial, espero que seja uma prosa bem proveitosa. Obrigada! Aproveitando justamente sobre isso, eu acho muito importante, eu também quero parabenizá-la, porque quando a gente fala em mulher, saúde da mulher, a questão da sexualidade é sempre muito difícil, não são todas as mulheres que estão, assim, dispostas a falarem sobre esses temas, desmistificar justamente para ajudar, e você sempre tão disposta em estar ajudando para mostrar que precisa ser natural falar, por exemplo, sobre sexo, sobre a saúde da mulher. E como você mesmo disse, informação hoje em dia quase todo mundo tem acesso. Mas será que é de fonte segura? Por isso que é tão importante esses nossos encontros. Como eu disse, é polêmico, mas para a gente começar, eu queria saber sobre a importância do Dia do Sexo para você como médica e como a abordagem de questões sexuais podem influenciar na saúde da mulher. Então, o Dia do Sexo não é um dia específico, o que a gente tem que preocupar nessa orientação mesmo, porque pensando historicamente, os homens eles se conhecem fisiologicamente certo. Antes das mulheres, né, que eles têm o mecanismo da ereção, então eles têm que se conhecer, essa questão de manipulação. A mulher, por conta de promiscuidade, por conta de religião, por conta de sociedade cultural, mesmo, cultural, ela demora muito tempo para ter esse conhecimento, e às vezes ela demora um tempo que ela tem esse conhecimento na troca ali, na primeira relação sexual. Certo. Então essa parte de importância da sexualidade, até acredito que tem
pessoas com mais gabarito, né? Porque a gente faz ali 6 anos de medicina, depois mais 3 anos de ginecologia, e tem gente que segue nesses estudos, que é a parte de sexologia, das terapias de casais, que eu acho muito importante, é uma área assim que eu acho que tá crescendo muito. Legal, né? muito bom. Mas até acredito que tem a gente com mais gabarito pra falar disso, mas eu acho que pegando esse histórico, o que a gente percebe é que essa importância da sexualidade, ela reflete diretamente na mulher, porque as mulheres que têm uma iniciação sexual positiva, teoricamente, elas têm essas trocas de experiências e elas não têm nenhuma repercussão hormonal, emocional, porque a troca é muito favorável. Importante falar sobre isso, até o emocional, tá, gente? É tudo muito influenciado na saúde sexual da mulher. Perfeito. E aí a questão de quando essa relação não é tão positiva, então esse conhecimento, porque falta o autoconhecimento, e aí esse conhecimento não é tão positivo, é onde às vezes a gente tem os tabus, os medos, as limitações, né? Então eu tenho pacientes que têm muitos anos aí de vida sexual ativa, mas que não me referem prazer, que têm dificuldade de... Travou. Olha só que interessante. Doutora Lívia, hoje em dia, como a gente falou lá no começo, tanta informação disponível, às vezes não de fonte segura, tá? Isso que é o maior perigo. Mas dentro do seu consultório, no dia a dia, já que nós falamos desse autoconhecimento, mas a questão também cultural das mulheres. Hoje em dia, você sente que essa questão cultural ainda pega forte nesse autoconhecimento das mulheres? Ai, com certeza. Eu costumo sempre trazer, porque as mulheres às vezes chegam com essas queixas e às vezes a mulher é hormonal e emocional. Ok. E às vezes o tratamento hormonal, né, fazer uma reposição, às vezes é mais simples do que o emocional. E aí eu sempre faço uma releitura dos pilares da sexualidade. Então esse autoconhecimento, a gente precisa trazer esses pilares, que seriam os 5 sentidos: ver, escutar. Então essa parte de erotizar, a gente tem uma dificuldade por conta da sociedade cultural, né? E a mulher, ela precisa disso, né? Então ela precisa ver, tem que ter as preliminares, ver alguma coisa erótica, escutar alguma coisa erótica, que mais? O tato é muito importante. Então tudo isso na questão de sexualidade, das parcerias, dessa troca, faz diferença quando a gente tem alguma dificuldade. Porque se a primeira relação, se as relações são prazerosas, são favoráveis, isso daí, esse autoconhecimento, esses desafios vai sendo... serão superados, né? Vai sendo superados, exatamente. Mas quando a gente já tem uma dificuldade, algum tabu, alguma limitação nesse sentido, aí vale a pena a gente resgatar esses pilares para que a gente consiga evoluir nessa questão. A questão de autoconhecimento também está muito ligada à nossa saúde, mas também à profissional que vai te acompanhar ao longo da vida. Você precisa confiar, né, doutora? Para chegar ali no consultório, conversar com a doutora Lívia e falar assim: tá acontecendo isso nesse momento na minha vida. Porque se não houver essa troca, também não tem como você passar nos limites daquilo que foi exposto a você dentro do consultório, eu né? Eu costumo falar que assim, tem um ginecologista pra chamar de seu. A gente não tem o hábito de cada hora em um profissional. A gente gosta de ir naquele que a gente tem a confiança, a liberdade, porque é uma coisa muito íntima. Então, se a gente já se identificou com aquele profissional, a gente vai tentar levar até o final da vida essa rotina, né? Mas quando a gente não tem essa liberdade, alguns assuntos que a gente acha que não são importantes acabam sendo relevantes e influenciar negativamente nesses relacionamentos. Exatamente. Né? Então o autoconhecimento com certeza é importante. Essa questão que eu trouxe da histórico, né, do homem se conhecer, a mulher não, e às vezes o homem mostrar o conhecimento que seria um conhecimento já disponível ali pra mulher e da mulher, né? Exato. Então, isso daí, às vezes, eu trago quando a gente tem alguma dificuldade nesse sentido pra gente, porque o que a gente, pra ter uma relação prazerosa, a gente tem que se conhecer pra propor pro outro, né? Exato. Ó, pra mim é interessante assim que é. Com certeza. Que é melhor, né? Doutora Lívia, pegando, inclusive, já essa vertente, no seu consultório, quais são os mitos errôneos, principalmente, que você ouve das suas pacientes e que você precisa falar: olha, calma, essa informação não está muito adequada àquilo que é realmente que vai melhorar a sua vida sexual e a sua saúde? Quais são esses mitos
que você ouve bastante no seu consultório, que você fala, meu Deus, até hoje em dia isso tá acontecendo? Ai, Paty, em relação a mito, eu tenho várias faixas etárias, né? Então as adolescentes têm aquela questão de sexualidade, de engravidar. Então, para as adolescentes, a sexualidade está relacionada com o medo de gravidez. Interessante. Então, se eu tiver uma relação desprotegida ou se eu tiver uma prática do coito interrompido, né, de não ter a proteção com o preservativo e tirar na hora de ejacular. Isso daí vai me trazer riscos, vai me aumentar as chances de gestação, com certeza, né? Então aí a gente já entra até num aspecto de doenças sexualmente transmissíveis, né? Muito importante falar sobre isso. Então essas mulheres, essas meninas, às vezes elas chegam com a ideia de que tem que usar o preservativo para evitar a gestação, mas se elas usam, às vezes, algum método anticoncepcional complementar, isso não é mais uma prioridade, né? Mas a troca de secreções, ela acaba aumentando a chance, né, de ter algumas doenças sexualmente transmissíveis. E às vezes não é nem DST, às vezes é um próprio corrimento. Então eu tenho mitos das mais variadas formas. Então o mito de que teve a relação, mas não usei o preservativo, mas não ejaculei internamente, não tem risco de engravidar. Tem, né? A gente já vê relatos que tem risco já de ter essa ejaculação externa, né, que tem riscos. Então a minha informação para as adolescentes é que estimular o uso do preservativo não só para gestação, mas para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, para também ter aquela proteção da microbiota vaginal, porque tem muita gente que me refere que depois das relações tem infecções urinárias, candidíase de repetição, é a troca, né? Então a gente tem um pH de defesa, quando tem essas trocas a gente fica mais vulnerável. E aí a gente pergunta, mas eu vou ter que usar preservativo sempre, né? Então assim, se eu tenho parceiro fixo, de longa data, tenho desejo de gestação, não tenho essa obrigatoriedade formal, né? De qualquer forma, é interessante pra gente poupar essa saúde genital feminina, certo, tá? Pra não ter essas trocas e infecções de repetição. Em relação aos outros mitos, eu vou jogar pra você. O que você escuta muito na sociedade? O que falam? Fala-se muito de mitos em relação à sexualidade, porque eu sei que tem demais, né? E de todos os dias, agora não tá me vindo um específico, mas todos os dias eu desmistifico muita coisa. Olha, não seria nem realmente um mito em si, mas uma vivência. O que eu escuto muito das mulheres é realmente isso que você falou. Elas vieram numa questão cultural, da questão de que tudo é uma promiscuidade, que a mulher não pode e que, olha gente, é horrível dizer dessa maneira, mas eu já escutei muito que a mulher foi feita, quando a gente fala principalmente de religiosidade, foi feita para reprodução. Tá? Então eu sinto que hoje em dia ainda há uma geração de mulheres que ainda é muito travada, porque o sexo para ela não é prazer. Ela cumpriu a função, principalmente nas mulheres mais velhas, que cumpriu a função de ter os seus filhos e pronto. Então assim, a questão da parceria, da relação sexual para ela é como se fosse um problema. Elas não querem a obrigação. E que muitas ficam doentes com essa questão da obrigação, porque é uma doença da mente. Por quê? O que é gostoso da obrigação? É horrível ter obrigação de alguma coisa. Então eu vejo muito da geração, principalmente das mulheres mais velhas, né? Vamos dizer assim, não só as mais velhas, gente, mas vamos falar 40 mais, que é ruim, é só para reprodução e pronto. Então fui lá, eu cumpri minha obrigação, deu, acabou. Então eu falo que elas têm essa trava. E como tirar essa trava se elas não conseguem muitas vezes nem conversar com seu ginecologista? Elas têm o ginecologista para chamar de seu, mas não tem uma conversa franca como essa que nós estamos tendo aqui. O ginecologista associado com saúde e doença a gente tem, né? Mas com melhora da qualidade de vida, com desmistificação, com quebra de tabus, às vezes falta mesmo essa troca, né? Eu recebo algumas queixas, né? Nem todas também eu tenho. Não é porque a gente é mulher e tem essa facilidade de comunicação que às vezes é uma demanda espontânea. Exato. Às vezes a gente tem que dar uma pesquisada, uma estimulada aí, né? Nessa relação médico-paciente. Mas eu acho que o primeiro ponto realmente é ser um pouquinho egoísta.
Então, tem que ter esse egoísmo, esse amor próprio, tem que ter uma mudança de roteiro, de caminho, porque senão a gente acha que isso é o normal e que tem que ser assim, né? E vai continuar lidando com as relações, né? Isso. Dessa forma, como se não fosse prazeroso, como se fosse uma obrigação. E a gente tem que tentar mostrar o outro lado, que pode sim ser um momento de tirar o estresse, que você pode ter ali, através dessa relação sexual prazerosa, alguns hormônios que vão te beneficiar. Olha só. Então tentar mostrar esse outro lado e às vezes começa com o autoconhecimento mesmo. Por quê? Porque a gente a gente não consegue propor pro outro o que a gente não sabe o que é bom. Claro. Então o que é interessante, o que é satisfatório pra mim, né? Então essa questão do autoconhecimento a gente vive resgatando, porque às vezes a relação não é interessante. Por quê? Porque é sempre dessa forma e é uma obrigação, tá muito vinculada. Então é realmente nessa questão do autoconhecimento que se torna algo para sua vida. Gente, como a doutora Lívia mesmo falou, as meninas estão começando cada vez mais cedo a sua vida sexual. E se essas jovens não souberem lidar com isso no começo dessa vida sexual, através do conhecimento do próprio corpo, para ter um ginecologista para chamar de seu, para conversar abertamente sobre esses temas tão polêmicos, daqui pra frente é só pra trás. Então você precisa parar e começar com você. O que o meu corpo precisa, o que o meu psicológico precisa, o que eu preciso colocar pro meu parceiro que não vai ter uma bola de cristal. Falar sobre sexo é muito extenso, polêmico, mas nós estamos aqui para desmistificar um pouquinho e te dar essa ajuda. Agora eu vou fazer um intervalo comercial bem rapidinho aqui nesse programa e na volta eu continuo com o Papo Maravilha com a doutora Lívia Trevisan. Only in LA do we drop it like this. Roupas modernas, de qualidade, em um ambiente muito acolhedor. Assim é a loja Patidu. Moda masculina, moda feminina, acessórios, tudo esperando por você em um único ambiente. Acesse nosso Instagram e se encante com os nossos produtos. Esperamos você para uma visita. Venha fazer parte da comunidade da TV Poços no YouTube. Matérias e coberturas especiais que vão te deixar por dentro de tudo o que acontece em Poços de Caldas e região. Estamos chegando nos 100 mil inscritos. Seja parte da família TV Poços no YouTube e se inscreva agora mesmo no nosso canal. É fácil, rápido e gratuito. TV Poços, sempre com você. TV Poços, sempre com você. Only in LA do we drop it like this. Estamos
de volta, Papo Maravilha, e como eu disse no primeiro bloco, um tema polêmico que precisa muito ser falado. Aqui nós estamos trazendo a questão da sexualidade da mulher. Gente, porque é o dia do sexo, como a doutora Lívia Trevisan falou no primeiro bloco, tem dia pra tudo. E a gente aproveita esses dias, digamos assim, para trazer esses temas e, é claro, trazer para você como melhorar a sua saúde sexual, falando sobre o dia do sexo. Doutora Lívia Trevisan, médica ginecologista, já deu diversas dicas e continuamos aqui com esse papo gostoso, ajudando e desmistificando, né, doutora Lívia? Vamos falar agora um pouquinho sobre prevenção de infecção. Precisa estar diretamente ligado, principalmente as meninas, quando iniciam sua vida sexual. Infecções podem, então, afetar a saúde sexual das mulheres. Quais medidas preventivas as mulheres devem considerar para reduzir os riscos de infecções ginecológicas, doutora? Então, acho que todo mundo sabe, escuta falar, é muita informação. Mesmo. Né? É mesmo. Mas ali na hora H nem sempre é uma opção, né? Okay. Então, geralmente a gente fala que o preservativo, né, a camisinha feminina ou masculina, ela continua sendo a melhor prevenção para doenças sexualmente transmissíveis. Mas lembrar que as doenças sexualmente transmissíveis não é só a troca de secreções, né? Ela também é o contato pele a pele, que muitas vezes esses dispositivos não evitam, né? E hoje em dia a gente tá tendo um aumento, então no consultório eu tô recebendo muitas mulheres com herpes genital, então é uma lesão ulcerada que dá muita dor, tá? A sífilis, né, que também são lesões, não causam tantas, não é tão, é mais indolor, mas também ela aparece na forma de lesões genitais. E que precisa ser tratada. E que o contato já é a fonte de transmissão, né? Então não precisa ser a troca de secreção, o simples contato com essas lesões, tá? O próprio HPV, então a gente fala que tem o HPV ruim, né? Que são os que evoluem para câncer de colo de útero, e os HPVs bonzinhos, mas de bonzinho não tem nada, porque provocar uma verruga genital, isso emocionalmente é comprometedor, causa um problema às vezes de relacionamento, porque você tem um relacionamento estável, mas às vezes o vírus pode estar, então o HPV é um vírus, pode estar incubado ali por anos, e aí você manifestar naquele momento com aquele parceiro, com aquela parceira que ali de longa data, né, e surgir aquelas outras dúvidas, né, em relação à confiança. Então é uma consulta às vezes complicada, e o preservativo não consegue evitar ali 100%, às vezes o preservativo feminino até protege um pouco mais, né, mas ele não, porque ele recobre melhor ali a vulva. E ainda não é tão utilizado. Ainda assim. Então, assim, as prevenções seria exame de rotina, uma consulta ginecológica, fazer as sorologias, porque se a gente identificar algumas DSTs, a gente tem tratamento. Achei muito interessante, fui no congresso recentemente, tinha uns imunomoduladores, não são vacinas, mas eles são medicamentos que fazem com que a gente tenha uma imunidade. Então eles são soros que fazem com que a gente receba esses vírus inativos, e faz com que a gente tenha imunidade, desenvolva uma imunidade contra eles. Então evite que essas doenças fiquem sendo ativadas muito frequentemente. Isso daí é importante, porque a doença ativa, como na forma de lesões, é onde tem maior chance de transmissão. Então achei interessantíssimo, né? Tô trazendo pra minha prática. Achei assim, eu tenho muita paciente que não tem nem DST. A candidíase não é considerada uma DST, mas ela é um fungo, né, da região genital. E quando tem a relação sexual, o pênis é seco, é pra fora. O fungo não gosta de proliferar nessa região, mas na vagina ele gosta. Então a gente já tem um fator de predisposição, que é o nosso ambiente, é o ambiente genital feminino. E aí essas vacinas, inclusive, tem a possibilidade de evitar, não é uma DST, só puxando o gancho. E quem tem infecção de urina de repetição também existe falei vacina, desculpa, o soro, são imunomoduladores, né? E esse soro também oferece uma imunidade contra as infecções de repetição. Então a gente começa a falar do dia do sexo, mas como não tem um dia só, a gente já traz todas as... Mas é justamente isso, para trazer essa leveza com que precisa ser abordado esse tema. E justamente isso, você está falando da prevenção, e com a prevenção, claro, vem ali paralelo métodos contraceptivos. E cada mulher, cada pessoa precisa escolher um método individual
para se proteger. Gente, é uma questão de amor próprio, tá? Quando a gente fala principalmente de doenças sexualmente transmissíveis e inclusive de doenças que não têm cura. Doutora Lívia, como que nós podemos ajudar as mulheres, principalmente, a escolher um método contraceptivo eficaz e que vai proteger a saúde da mulher? A escolha do método anticoncepcional não é a receitinha de bolo, né? Então a gente pega várias características do paciente. Eu gosto de trazer todas as opções, porque tem gente que chega no consultório e fala assim, nem conhecia, nossa, nem fazia ideia que existia isso. Até devia ter trazido aqui, Paty, pra mostrar. Mas enfim, a gente tem remedinho por boca e desses remédios por boca eu tenho várias opções. Então eu tenho um que ajuda, porque a prioridade é evitar gestação, método contraceptivo, ok. Mas eles têm outros benefícios, claro, né? Então eu costumo fazer uma correlação com os riscos, porque também tem muito mito em método anticoncepcional. Então, só de eu usar anticoncepcional, só de eu engravidar, eu tenho 10 vezes mais chance de ter trombose do que eu usar anticoncepcional a vida inteira, né? E ninguém tem medo de engravidar, mas tem medo do pobre do anticoncepcional. Ninguém fala sobre isso quase, né? Então, eu acho que assim, escolha de anticoncepcional, primeiro a gente tem que afastar as contraindicações. Então, métodos existem vários tipos, né? Então eu vou trazer aqui, tem os via orais, que é interessante pra quem lembra de tomar todos os dias, sempre no mesmo horário. Um detalhezinho que eu gosto de dar essa dica, esqueceu de tomar 2 remédios ali, então hoje é quinta-feira. Olhei na minha cartelinha hoje, não tomei o de quarta, tomo os 2, mas se eu tiver relação sexual, preservativo associado nas próximas 48 horas. Anotaram a dica? Outra dica, esqueci de tomar 3 comprimidos. E aí, continuo, paro, porque isso daí acontece direto, né? Quem nunca, né? Então, eu esqueci de tomar 3 comprimidos. Posso tomar os 3, então é sexta-feira. Não tomei quarta, quinta e sexta. Tomo os 3 comprimidos, mas pode ser que escape, né? Pela falta desse hormônio. Sim. Pode ser que tenha sangramento. E aí, pra voltar a confiar, espera 7 dias. Outro detalhezinho, Paty, que eu aproveitando, é que às vezes a gente esquece de tomar o remédio, então eu tomo todo dia à noite antes de dormir. Agora eu tô aqui, lembrei que não tomei de ontem à noite. Aí eu falo, à noite eu tomo 2. Já estou isso? O que é interessante? Tomar o que tá atrasado o mais rápido possível. Então eu vou tomar o de ontem agora e o de hoje à noite. Tá? Bacana falar isso. Então, formas de tomar, então não é só escolher o método, é você orientar também, né? Exato. Então, o via oral, que ele é bom pra pele, cabelo, tem que é o combinado que eu tô falando. E que tem essas regrinhas todas que precisam ser levadas em consideração. A mulher tem autonomia, então falando de dia do sexo, eu gosto de sempre trazer a autonomia da mulher. Ótimo. Então, essa questão de autonomia, a gente tem com o remédio via oral, porque eu posso emendar a cartela, vou pra praia, não vou menstruar, né? Então, a gente não precisa sofrer nesse sentido. Teria também a opção injetável, então esqueça de tomar. Vamos todo mês fazer as medicações ou aquela trimestral, né? Que teria algumas indicações também, que é a injeção de 3 meses. Tem também adesivo transdérmico, não sei se você já escutou falar. Não. Uma vez por semana cola na pele, né? Mas qual que é o problema? Aqui, na nossa região, calor, atividade física, descolar e diminuir a eficácia. Então tem que avaliar certinho. Por isso que é individual. Individual. Tem o anelzinho vaginal, né? Que você coloca dentro da vagina, fica 21 dias com ele, então não tem que lembrar de tomar todo dia, sempre no mesmo horário. Olha só que bacana. Tem o implante, que é um chipzinho que põe aqui no braço, dura 3 anos. Tem os DIUs, que tem o hormonal, o não hormonal. Então, opção a gente tem e muito. Aí tem que ver cada paciente mesmo, porque tem umas que se beneficiam com uns, outras com outros, né? Por isso que você precisa ter um ginecologista para chamar de seu. E é claro, se você tiver mais dúvidas, tá aí na busca de um método contraceptivo para chamar de seu, conversa com a doutora Lívia, tire todas as suas dúvidas, as redes sociais da doutora, todos os contatos vão estar aqui disponíveis para vocês. E é claro que ela que é especialista e vai tirar essas maiores dúvidas. Doutora Lívia, agora a gente falou do método contraceptivo e é inevitável falarmos sobre menopausa. Um período que causa assim uma avalanche de mudanças na mulher. Seja hormonal, seja no psicológico, muda muita coisa. Que conselhos você daria para essas mulheres que estão passando por esse momento e estão sentindo esse abalo talvez na sua vida sexual?
Ô, Paty, eu não tô na menopausa, mas eu tô passando por uma fase de transição até em relação a tratamento. Porque a gente vem de uma linha científica, então a gente estuda medicina baseada em ciência. Então a gente vai propor pros outros o que a gente sabe que é comprovado que vai trazer só benefícios, sim, né? Ou malefícios mínimos, né? E aí a gente tá vendo muita demanda de reposição. Não só reposição de estrogênio, de progesterona, que são os hormônios ali que a gente considera femininos, mas de testosterona, né? Então a gente tem muitas reposições, muitas opções de reposição hormonal. Por via oral, por via transdérmica, por via vaginal. E aí, recentemente eu fui num congresso que tá me abrindo ali a cabeça pra gente fazer esse tratamento, porque foi feito um estudo muito grande e nesse estudo eles limitaram muito esse uso da reposição, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estiverem assistindo a gente vai falar: poxa, eu fui no meu ginecologista e ele me desestimulou a fazer uso, porque o medo tomou conta de uma forma que a gente tem tanto medo do câncer, principalmente, das doenças cardiovasculares, que a gente evita. Então assim, você fala assim: pô, eu tenho saúde, com qualidade eu não sei, mas saúde eu tenho. Eu vou arriscar a minha saúde? Então a gente deixa de fazer uma opção que traria benefícios por conta do medo. E aí esse congresso me abriu a cabeça pra gente ter, junto com esses medos, equipe multidisciplinar. Então hoje em dia, mulher na menopausa, mulher 40 a mais, que a gente fala que não tá na menopausa com 40 anos, né? Mas, ou se tiver uma menopausa precoce, mas a gente tem que dar uma atençãozinha especial, porque já tem um desbalanço da questão hormonal, né? Então às vezes tem necessidade. Quantas vezes, Patrícia, eu recebo paciente falando: poxa, eu não consigo emagrecer, meu metabolismo tá baixo. Tá tudo diretamente interligado. Tudo. Eu tô com um problema, não é só sexual, não. Eu tenho problema de sono, então a gente consegue ajudar, fazendo algumas reposições, a gente consegue ajudar. E aí a gente entra naquela questão, mas os estudos mostram que pode fazer isso? Não tem tantos estudos, os estudos ainda não são tão robustos. E aí muita gente fala assim: fica do jeito que tá, porque ainda é muito arriscado, eu ainda não sei te dar essa resposta. E aí o tempo vai passando. É mais prático, né? As pacientes vão sentindo que tem. Aí você faz, eu vim fazer um check-up, aí você faz todo o check-up. Hormonalmente ela tá bem, né? Mas às vezes tem alguma desbiose intestinal, então a gente tá vendo que tudo se correlaciona. E eu cada vez mais tô nessa linha de equipe multidisciplinar. Então, para fazer tratamento de reposição, que eu sou super a favor, meu mestrado inclusive é de tratamento de mulheres na menopausa precoce, que bacana, né? Então eu sou fã de anticoncepcionais, sou fã de reposição hormonal com segurança. E para fazer com segurança, cada um seu quadrado. Eu tenho cardio, eu tenho mastro, né? Eu tenho aqui a parte de um auxílio de endócrino, às vezes até a parte gastrointestinal eu preciso de uma ajuda, porque a gente tem uma formação e aí a gente precisa ampliar. Mas no começo eu tava falando... As mulheres por natureza já têm essa questão de problema intestinal. E no começo eu tava falando que eu devo estar nessa fase de transição menopausal, porque eu tô cheia das ideias. E agora eu tô numa fase de querer estudar e comer estudo nesse sentido, porque eu sei que tem muita coisa por vir e tem tratamento sim. Essas mulheres não precisam se convencer de que é assim mesmo e é um período e que vai passar, porque não. A gente, né, antigamente... Se não for atrás, não vai passar. Antigamente eu era criança, eu olhava pra minha avó com 50, 60 anos, ela era uma senhora, né, enrugada. Hoje em dia, gente... Não, para! Eu não vou nem te perguntar a idade, mas eu tenho 36. Então, assim, quantas vezes chegou no consultório e fala assim: nossa, mas não parece, né? Mas você tem essa idade. Eu não tenho problema, eu vou fazer 40. Então a gente não demora, a idade não reflete, não, é só né? um número. É um número. Assim, a partir pra do infertilidade, reflete. A partir do momento em que você se cuida, tem essa questão do autoconhecimento e busca, através desse conhecimento, a ajuda adequada. Doutora Lívia, nosso tempo estourou, mas eu queria que você desse um último recado para essas mulheres que estão nos assistindo e que estão passando ou pela fase da menopausa ou iniciando a sua vida sexual, para que elas tenham mais saúde e para que elas sintam também prazer na relação sexual. Que conselho você daria?
Então eu acho que assim, a relação sexual não é única e exclusiva a penetração vaginal, né? Importante falar isso. Então eu acho que a gente tem outras práticas, tá? A gente tem que também desmistificar essa questão de que pra ter o orgasmo eu preciso dessa penetração, né? Porque às vezes ela não é prazerosa, às vezes ela causa vaginismo, às vezes eu tenho que trabalhar esse emocional, mas uma equipe multidisciplinar, uma fisioterapia pélvica, se tiver tendo algum desconforto pélvico na relação, tá com a saúde em dia, porque às vezes esse desconforto é decorrente de um útero aumentado, os ovários, a gente tem que ver a saúde desses ovários, a questão hormonal mesmo, né? Então fazer um check-up da questão hormonal, avaliar se tem indicações, se não tem contraindicações para fazer uma reposição, e nem sempre a questão é reposição, a questão é hormonal, às vezes é emocional. Então acho que o grande recado aqui seria fazer um tratamento com uma equipe multidisciplinar. É difícil porque a gente não tem um centro que tem tudo. Eu tô tentando fazer isso, né? Mas isso leva tempo, porque é mais... igual você falou, Paty, antes da gente entrar aqui na entrevista, você falou, a gente faz vários encontros e traz várias especialidades. Isso é maravilhoso, porque você admira o outro e você fala, poxa, eu quero aquilo pro meu... Eu quero pra mim, eu quero pro meu paciente. Exatamente. Né? Então fazer pros outros que a gente gostaria pra gente, né? E não achar que tudo, se tá desconfortável, não achar que é normal. Buscar ajuda, porque sempre vai ter uma investigação, vai ter um caminho, vai ter uma ajuda, né? Principalmente para as mulheres que não são só emocionalmente prejudicadas, mas hormonalmente. Então, exatamente. Acho que essa que é a mensagem. Busque ajuda, busque autoconhecimento e, claro, você quer tirar mais dúvidas sobre esse tema e sobre a sua saúde, entre em contato com a doutora Lívia, que ela é a pessoa especializada para tirar todas essas suas dúvidas. Doutora Lívia, muito obrigada por hoje. Obrigada, um prazer. Polêmico, mas nós conseguimos, assim, dentro do possível, desse tempo curto que nós temos aqui, levar um pouquinho mais de informação para as pessoas. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Pessoal, então Papo Maravilha vai ficando por aqui. Já ficou aberto aqui o convite para a doutora Lívia voltar, porque temos diversos outros temas para trazer para vocês, mulheres, principalmente para trazer a sua saúde, para desmistificar alguns temas e, claro, para que você tenha liberdade e autoconhecimento com o seu corpo. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e bem rapidinho o programa continua para vocês. Only in LA do we drop it like this. Roupas modernas, de qualidade em um ambiente muito acolhedor. Assim é a loja Patidu. Moda masculina, moda feminina, acessórios, tudo esperando por você em um único ambiente. Acesse nosso Instagram e se encante com os nossos produtos. Esperamos você para uma visita. TV Poços, sempre com você. Siga nosso perfil no Instagram, @TVPocosHD, e fique por dentro do que acontece em nossa cidade. Tudo ao seu alcance, em um clique na palma da mão. Curta e compartilhe com seus amigos. Siga a TV Poços e faça parte da nossa rede de comunicação. TV Poços, sempre com você.
Estamos de volta e agora o nosso tema é maternidade. Gente, é extenso o assunto, por isso que agora a gente vai falar com a doutora Maria Raquel, médica pediatra, para vocês entenderem da maternidade desde a gestação. E eu vou falar por mim, tá? Quando eu estava gestante, principalmente da minha primogênita, da Júlia, gente, não se ia no pediatra, não tirava as dúvidas. Nós íamos apenas no médico pediatra quando o bebê já tinha nascido. E aí as dúvidas podem ser inúmeras, às vezes a gente se enrola. Por isso que a partir de agora, a doutora Maria Raquel está com uma proposta muito bacana. Trazer as gestantes mais para perto do consultório e integrar diversos profissionais que podem ajudar essa mulher a ter uma gestação, um parto e, claro, a criação do seu bebê muito mais leve. Acompanhe agora. Quando nós falamos de maternidade, esse tema precisa ser leve, descontraído, mas claro, cheio de informação relevante. Por isso que hoje eu estou de volta ao consultório da médica pediatra e gastroinfantil, doutora Maria Raquel Garuti Asbeck. Hoje nós estamos promovendo o primeiro encontro Maternidade Mais Leve. Vamos conversar com a doutora Maria Raquel, também com algumas fisioterapeutas e, claro, mamães, futuras mamães, para entender um pouquinho mais sobre como manter essa maternidade um pouco mais leve e descontraída. Aqui está a criadora desse primeiro encontro. Doutora Maria Raquel, obrigada por nos receber aqui mais uma vez. E a primeira pergunta, que é a essencial: qual a importância de promover esses encontros com a médica pediatra e com as gestantes, as futuras mamães? Bom, Paty, obrigada novamente por vocês estarem aqui, pela acolhida, da gente ter essa ideia. E na nossa conversa sobre Agosto Dourado, surgiu a questão da maternidade mais leve, dos perrengues que a gente passa e durante quantos, esses períodos. E aí a gente conversando, por que não conversar, por que não compreender o motivo do pediatra antes, de que já existe uma vida, já somos mamães quando está na nossa barriga. Sim. E o pediatra vai caminhar junto com essa mãe dali em diante. E aí é o importante de levar essa maternidade mais leve. É muita pressão, é o perfeitamente correto, é a cheia de culpa. Isso. E onde precisa ter essa culpa? Não precisa. Então a gente precisa trabalhar com esse momento. Sim. Então esse momento trazer para o mais especial. Tanto que eu falo o significado de toda vez que eu recepciono um bebê, que é o Juntos de Mão Dada, pode contar comigo, eu conto com você, porque a gente vai caminhar junto para ter essa maternidade mais gostosa. Exato. Gente, eu falo papo. Teoria é tão simples, só que na prática, nós que somos mães sabemos que não é nada daquilo que muitas vezes a gente lê nos livros. E é importante essa vivência, realmente esse abraço. Eu, quanto mãe já da Júlia e do Guilherme, já adultos, da adolescente, entender dessas mães quais são as preocupações de hoje e realmente abraçá-las, né, doutora? Exatamente. E aí, palpite de mãe todo mundo sempre tem para dar. Sempre. Mas é importante, e não é o que eu fiz, é o que é adequado para sua família, para trazer uma leveza para você, para a mamãe que está gerando esse novo mundo, esse novo momento. E que não precisa ser mãe do primeiro filho, porque de repente é mãe do segundo, mãe do terceiro, e aí? É totalmente diferente, né? Quem tem irmão sabe que um filho é diferente de outro, e a primeira gravidez é diferente da outra, e é um momento que tem que ser leve. E foi tão interessante você falar sobre esse ponto, porque justamente conversando aqui com a doutora Maria Raquel no agosto, né, dourado, mês da conscientização da amamentação, é que surgiu a ideia desse encontro justamente porque olhando com a Júlia, né, quando eu tive a Júlia há 20 anos atrás, e vendo as necessidades de rotina, hoje seria totalmente diferente. Então é importante realmente tratar dessa individualidade em cada gestação, porque sim, tem as gestantes aqui, inclusive que já são mães, já tem adolescentes, inclusive, para nós entendermos das dúvidas que essas mulheres têm e, claro, para tornar esse momento muito mais especial, né, doutora? Exatamente. Então a gente nem quis fazer um evento grande, não divulgamos antes, né? Sim. Foi uma surpresa. Para que vocês também queiram um pouquinho mais, e aí a gente pensa num passo 2 aí à frente,
mas trazer essa maternidade mais leve, porque ela pode e deve ser leve para que a gente consiga entender o você antes de ser mãe, durante e o logo depois do nascimento. Então a doutora Maria Raquel aqui já deixou um spoiler para vocês. A gente está assim já pensando nos próximos encontros e a gente deixa um canal de comunicação aberto. Claro, você tem uma dúvida pertinente, pode mandar aqui pra gente que nós vamos sanar todas essas dúvidas. Uma das mamães desse encontro, Renata Garcia, na sua terceira gestação. Renata, Terceira. quais são as expectativas com o terceiro bebê, Renata? Qual a diferença também entre as outras gestações que você teve e essa agora? Diferença de idade, né? A gente se sente mais madura, ao mesmo tempo que conhece mais, já tá ali preparada, dá aquela insegurança porque Sério? é idade diferente, né? Cada gestação é uma gestação, nenhuma é igual a outra. Então dá aquela coisa assim, né? Duas crianças já. E Então, como que as crianças estão olhando a mamãe gestante agora? nossa, eles estão felizes demais, estão esperando o bebê reborn deles, né? Olha que legal, gente. É o bebê reborn que eles estão esperando, a bonequinha para eles brincarem. A Maria. Maria. Renata, esse nosso primeiro encontro, para as mamães que estão nos vendo, para as futuras gestantes que estão nos vendo, que recado você daria da importância de ter encontros como esse de conscientização, tanto na gestação quanto também no pós-parto, depois o acompanhamento da criança? Eu acho muito importante, porque cada história acrescenta alguma coisa pra gente. Não que a sua história vai ser uma história boa ou ruim que você ouça por aí, de jeito nenhum, né? Quando nasce um neném, nasce uma mãe, né? E cada parto nasce uma mãe nova, que cada um aprende alguma coisa, né? Isso, na sua individualidade, Eu né? brinco que a minha primeira me ensinou a ser mãe, o segundo me ensinou a força da mãe. Então, assim, cada gestação te ensina. E esses encontros, você aprende alguma dica de como fazer com o neném. Ai, chorou por algum motivo, o que você fez? Ah, ajuda, né? É uma troca. Importante. Troca de mãe é muito bem-vinda sempre, né? Exato, gente. Troca E de são mãe. essas vivências que a gente procura trazer aqui nesses encontros. Ajuda muito. Eu acho que é muito importante as mães de primeira viagem, ainda mais ainda, né? Mas passamos por isso e sabemos exatamente dos medos, das inseguranças. Mas é muito interessante para vocês se conscientizarem. Assim como a Renata, cada gestação tem a sua particularidade. E para que o seu momento se torne ainda mais especial, a gente pretende promover cada vez mais esses encontros. Renata, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, viu? É uma alegria sempre estar com você. Mais uma mamãe aqui com a gente, a Bruna Romano. Gente, primeira gestação de um menino. E tem uma curiosidade, né, Bruna? Tem. A gente Ainda não sabe o nome do Olha. bebê. Acho que vai ser nos 45 segundos do segundo tempo. Olha só. Você quer que nome? Gabriel, E o seu marido? José Renato. Bom, depois a gente conta pra vocês qual foi a que vai decisão quando esse bebê nasceu. Mas, Bruna, pensando nesse encontro, nesse primeiro encontro que a gente está aqui promovendo, e até pouco tempo a gente não podia pensar, aliás, não se pensava em estar gestante. Já estou aqui conversando com uma médica pediatra, com fisioterapeutas. Hoje, na sua gestação, quais são as suas maiores dúvidas em relação ao parto? Eu acho que a ansiedade, né? Porque como é o primeiro, a gente não sabe como que vai ser o parto. Então, quando vai chegando perto, vai começando a bater aquela insegurança também. Certo. De como que vai ser o parto, como que vai ser depois com o bebê. Eu tava até conversando com a doutora lá fora. Como que vai, vou cuidar do neném, se vai estar tudo certo, se não vai, como que vai ser a amamentação, que é uma parte que a gente pensa bastante, porque nem todo mundo tem essa facilidade. E amamentar, e a gente sabe que é super importante a amamentação pro bebê, o leite materno, então vai dando essa insegurança. Certo. Em relação ao parto, você pretende esperar o momento para ser um parto mais natural ou não? Você já pensa, não, acho que eu ficaria mais confortável se fosse uma cesariana. Como que vai ser esse momento? Eu pensei na cesariana, a gente conversou com o médico para deixar tudo agendado, porque eu sou muito ansiosa. E aí eu tenho essa parte do consultório, essa questão do consultório também. Então eu consegui organizar minha agenda, organizar meus pacientes para eu poder estar fazendo essa cesárea. Então para mim
pesou nesse quesito. Entendi. De escolher a cesárea. Mas pode acontecer dele falar assim, não, mamãe, estou chegando. Pode, de antecipar. Mas por isso que você tá aqui nesse encontro, né? Pra estar conversando, abrindo a mente também. Porque, claro, às vezes a gente planeja de uma maneira E nem sempre acontece. a do jeito que natureza gente faz quer. o seu papel. Como você mesmo também colocou, Bruno, em relação à amamentação. A gente estava conversando ali fora, eu já com a experiência que eu tive, né, com a Júlia e com o Guilherme. Eu tive mais dificuldade para amamentar, o Guilherme nem tanto, mas consegui amamentar. Quais são as maiores dúvidas que você tem em relação, assim que seu filho nascer, de estar iniciando esse processo de amamentação? Como eu fiz cirurgia eu fiz redução de mama, e aí tem médico que fala que isso pode interferir e tem médico que fala que não. Uhum. E aí por conta da prótese também que eu coloquei depois. Então se realmente eu vou ter leite, se vai ter apojadura, se o leite vai descer, se ele vai conseguir fazer uma pega adequada. Eu já sonhei que ele tinha a língua presa. E aí, como eu sou dentista, eu não conseguia fazer a cirurgia. Então, assim, são várias coisas que a gente fica ansiosa e a gente fica pensando o que pode acontecer. Sim. Porque cada gestação é de um jeito. Exatamente. Então, às vezes o que dá certo em uma não dá certo na outra. Então, assim, a gente só vai saber a hora que acontecer. E acho aí que é isso junta que dá. também a questão da teoria, o que nós conseguimos da informação, o que nós lemos, E a realmente prática. na prática. Mas o importante é buscar informação como você está aqui fazendo nesse encontro. Você vai ter uma hora maravilhosa Se Deus e quiser. depois você volta para contar o nome Pode do bebê, deixar. tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Agora eu estou com a mamãe Thalita Nunes na primeira gestação do José. Thalita, como que você está se sentindo fisicamente e mentalmente nesse momento? Fisicamente tô ótima, Que bom. graças a Deus. Não tive nenhum dia sequer de enjoo, Foi mal-estar. tranquilo até aqui. Super tranquilo. bom, Super que tranquilo, não posso reclamar de nada. Tô vivendo um paraíso. Que bênção, não é? E o emocional agora começou um pouquinho uma certa ansiedade, Claro. mas que é normal, Quando, né? José? José para outubro. Tá aí. Já tá aí. Então, agora as coisas vão realmente acontecendo. Quartinho ficando pronto, hora de arrumar a mala. Então, a gente Isso. vai vendo que realmente tá acontecendo alguma coisa e tá chegando perto. Gente, olha só que gostoso. Como a gente disse, a Renata na sua primeira... 3, 2, 1... A Renata na sua terceira gestação, a Thalita na sua primeira gestação. E no fundo, quando vai chegar no momento, a ansiedade, independente do número de filhos que você tenha, é sempre A mesma, eu imagino. Thalita, esse encontro aqui hoje com a doutora Maria Raquel, médica pediatra, também com as fisioterapeutas, o que você busca num encontro como esse? Quais as dúvidas maiores que você tem em relação à gestação que já está ali, o José está chegando aí, mas também no pós-parto? Eu acho que quando é a primeira gestação, você só se alimenta de informação. Sim. Né? Muito. Então, a informação ela nunca é demais. Então, eu tenho algumas dúvidas em relação às vias de parto, a amamentação, né? E nós estamos Sim. no mês Exato, agosto dourado, do agosto conscientização. dourado. Então, eu acho que todas as informações são bem-vindas. E a gente tem que digerir e ver o que vai ser melhor, ver o que se adequa para nossa família. Sim. Então, eu acho que informação Nunca é é o que a gente demais. mais precisa nesse momento, exatamente. Exato, e essa é a intenção dos encontros, né? Eu acho que quanto mais informação a gente leva para as mamães, para gestantes ou que tem filho agora recém-nascido ou pequeno, enfim, é trazer essa leveza, porque como você disse, a gente absorve muita informação. Só que será que na prática eu vou conseguir estar aplicando? Verdade. Dá um medinho nesses momentos, não dá de pensar na teoria e na prática? Dá, mas a gente se apega, nasce um filho, nasce uma mãe. Certo. Então você a já gente tá com essa consciência e vai com tudo. Muito obrigada, viu, Thalita? Imagina, obrigada a você. E agora com a fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, Flávia Gonçalves Vanucci. Flavinha, carinhosamente conhecida. Flávia, qual a importância desses encontros para as gestantes e também, tanto na gestação quanto depois do nascimento dos filhos? Olá, pessoal. Então, é sempre importante levar conhecimento e informação para essas gestantes, para que elas saibam do que elas vão enfrentar durante a gestação, né?
Então, as mudanças que ocorrem no corpo da mulher, tudo isso vai levar a vários fatores, né? Então, ela tem que saber o que está acontecendo no corpo dela para ela ter uma autonomia também, né? Saber quais profissionais ela deve buscar. Sim. Então, a fisioterapia está muito presente, né, para dar esse suporte para gestantes, não só a físio, mas também outros profissionais, né? Então, é importante elas terem esse apoio, né? Eu achei extremamente importante a Flavinha tá aqui falando com vocês justamente para nós mudarmos esse olhar. Quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa, tô com uma dor na coluna. Nada disso. Quando a gente falou também sobre agosto dourado, mês da conscientização da amamentação, gente, a fisioterapia está diretamente ligada à amamentação, ao sucesso da amamentação. Antes eu soubesse disso há 20 anos atrás. Pois é. Claro. E como que a fisioterapia vem auxiliar essas mamães na amamentação? A gente vai auxiliar na postura, né, correta para se sentar, né, ter um conforto, porque se a gente senta de qualquer jeito, vai prejudicar tanto a amamentação quanto a postura, né? A coluna vai sentir muita dor. Claro. Então tem que ter uma boa postura na hora de sentar, a pega correta, como que encaixa a boquinha do neném ali na mama. Certo. A gente geralmente tem que levar a mama até o bebê, não a boquinha dele até a mama. Dica. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Tem ângulos corretos para serem posicionados os bebês. Tem vários tipos de pega mamária, né? Então, ele pode estar sentado, ele pode estar uma postura mais para trás, olha só aqui isso, na frente. Tem várias posturas para melhorarem essa pega, né? Por exemplo, a gente tem um laser na fisioterapia também. Tem muitas gestantes que, por conta de pegas incorretas, acabam tendo fissura mamilar, né? Hematomas, até a própria mastite também, que é quando acumula e forma aquele empedramento, né? Então precisa massagear a mama. Olha só. Precisa do laser para cicatrizar e melhorar essa dor, porque é uma dor, né? Quem já passou sabe, né? Então, assim, não é porque tem uma fissura e tá doendo que tá tudo bem, né? Tem que saber que tem tratamento e o laser é imediato a melhora, né? Olha então, isso. E também para tornar esse momento muito mais especial, esse vínculo mãe-bebê, a fisioterapia também vem auxiliar no parto. A gente foi adiantada, a gente já passou aqui para parte da amamentação, mas auxilia também na escolha da mãe que quer um parto natural e humanizado, né, Flávia? com certeza. Aproveitando o gancho, né, o parto humanizado, ele não é apenas o parto via vaginal que a gente fala, né, que é o parto normal. Ele também pode ser cesárea. O humanizado que a gente fala é dando acolhimento para essas gestantes, né? Isso é muito importante. Porque muita gente acha, o parto humanizado é em casa, na banheira, né? E não. Que bacana você falar também. sobre isso, para quebrar realmente esse padrão, essas crenças, né? Exatamente. E assim, a gente deixa a gestante livre para escolher qual via de parto ela quer. Se ela quer cesárea ou se ela quer o parto normal, né? Então a gente não pode ficar interferindo na escolha dela. Ela tem que fazer essa escolha, né? É importante ela sempre buscar conhecimento, buscar saber um pouquinho mais, investigar mesmo como que é o processo do trabalho de parto, tanto cesárea quanto o parto normal. Claro. No parto normal a gente está ali, né, para preparar o assoalho pélvico dessa gestante, porque querendo ou não a gente tem musculatura ali e essa musculatura ela pode lacerar, né, que é quando acontece o corte, né? Então isso tudo a gente tem que tomar muito cuidado. Então é tudo um preparo para que ocorra tudo bem durante o trabalho. Exatamente. E é conscientização. Por isso que esse é o nosso primeiro encontro. E é claro, se vocês tiverem mais dúvidas, se preparem que vem novidades por aí e você também pode saná-las nesse momento, mandando suas dúvidas através das nossas redes sociais, tá bom? Claro, você fica com um pouquinho mais desse encontro. Obrigada, viu, Flávia? Imagina, eu que agradeço. Tudo que é bom dura pouco e eu falo isso todo sábado, que é a mais pura verdade.
Mulheres Maravilha vai se despedindo, mas vocês já sabem, no próximo sábado eu tô de volta com muito mais conteúdo e esse mês com inúmeras novidades. Espero vocês, combinado? Beijo e uma semana linda e abençoada. Only in the lane do we drop it like this. Siga nosso perfil no Instagram, @tvpocoshd, e fique por dentro do que acontece em nossa cidade. Tudo ao seu alcance, em um clique na palma da mão. Curta e compartilhe com seus amigos. Siga a TV Poços e faça parte da nossa rede de comunicação. TV Poços, sempre com você. TV Poços, sempre com você.